Fala monstro, fala monstra, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack aqui no canal mais monstruoso das galáxias, o canal do Monstrão Criativo. Se você ainda não é inscrito no canal, deixa aquele seu like, se inscreve, ativa as notificações, já vai comentando aí, depois no final deixe seu comentário o que você achou da aula. Demorou? Quero saber sua opinião para a gente poder melhorar sempre e trazer mais conteúdos para você e o YouTube entender que os vídeos estão sendo relevantes para você. Compartilha com aquele seu amigo monstro, sua amiga monstra. Tamo junto? Eu vou ensinar você nesse Monster Hack um efeito de dispersão de partículas, né? E é um efeito que ali até parece ser difícil, mas quando você entende, ele fica bem simples. Vou te mostrar aqui em alguns passos, você consegue criar um efeito bem legal, né? E é um efeito que não tem certo e errado, você vai brincando com a questão do brush, né? Eu vou até te ensinar como que instala. Então, sem enrolação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos selecionar aqui, eu peguei uma imagem do Alok já em PNG, no Google mesmo. Pode ser com qualquer imagem em PNG, recomendo que você pegue com alta resolução. E eu deixei ele aqui, só que eu vou deixar ele um pouquinho para a direita, porque eu vou primeiro aplicar um efeito de Liquify nele, para eu conseguir colocar o efeito e o efeito ficar mais realista, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a layer, vou vir aqui em Filter, Liquify. Aí eu venho aqui, ó, nessa primeira ferramenta mesmo, e jogo para a esquerda. Vou jogando, parece que vai ficar estranho, mas você vai ver o que eu vou fazer depois. Porque a gente precisa fazer isso para que a gente consiga aplicar as partículas, né? Porque se a gente colocar as partículas direto, não dá um efeito de dispersão certo, né? Então eu vou jogando para a esquerda, não tem certo e errado também. Vou jogar um pouco para baixo, porque eu vou colocar um pouco de partícula aqui também, né? Jogando, na verdade, tudo para a esquerda, né? A ideia é deixar as partículas tudo direcionado para a esquerda. Então, eu preciso deixar o Liquify nesse sentido. Deixar mais ou menos até aqui. E aí agora a gente já pode aplicar o nosso efeito, né? Dá um OK. E é interessante que você está aprendendo dois hacks aqui, né? Mexer no Liquify e mexer no... fazer o efeito de partícula, né? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um site para você onde você pode baixar brushes gratuitos, né? Calma aí que deu um erro aqui, que se você dimensionar ele acaba perdendo efeito, né? Então, vou deixar ele assim mesmo, né? O que eu fiz aqui, eu dei Ctrl T e como eu diminuí, ele mexeu no efeito do Smart Filter, né? Então nesse caso eu não vou mexer no tamanho, vou deixar ele assim mesmo. E agora eu vou mostrar um site onde você vai baixar o brush para você fazer o efeito das partículas. Aqui no Brush Easy, né? Você pode vir aqui no Brush Easy e você vai ter que pesquisar em inglês aqui, ó, Explosion. O brush que eu peguei é esse primeiro aqui, ó. Aí eu venho em Free Download, eu já fiz esse download, né? Só vou mostrar aqui pra você. Quando você abrir, ele vai baixar em zip, né, em RAR. Aí você abre essa pasta aqui que tiver no RAR e dá 2 cliques nesse arquivo aqui. Eu já baixei e ele vai abrir automático no Photoshop. Então você vai apertar B e vai vir na parte, já até tá selecionado que eu tava usando ele, né? E ele até baixou 2 vezes pra mim, ó. Ele vai ficar lá no final, ó. Tá vendo? Você vai lá no final e ele baixa automaticamente. E aí, eu começo a fazer as partículas, né? E como que eu faço isso? Eu vou criar uma máscara em cima. Eu crio uma máscara. E vou diminuindo aqui o brush. E vou dando uns cliques com a cor preta para excluir. E dar a ideia de fragmentado, né? Essa ideia de partícula e tal. Não sei ao certo qual que é o nome desse efeito. Mas você pegou a ideia, né? Então, vou fazendo uns cliques aqui. Primeiro eu vou usando ele até pequenininho. E eu posso mudando a direção, né? E isso aqui que vai fazer a diferença, ó. Vou mudando a direção para sempre tentar mostrar ele para a esquerda. E eu posso mudando, alternando o brush aqui, né? Dá um Ctrl Z porque tem que diminuir ele.
E o que eu vou fazer agora? Eu vou pausar o vídeo porque isso não tem certo e errado, né? Eu vou pausar aqui e depois eu vou mostrar o resultado que ficou, né? A única dica que eu te dou é como a gente está fazendo o efeito para a esquerda, tente sempre deixar a direção das partículas para a esquerda, né? Mas aí fica a seu critério também. O que importa aqui é você aprender esse efeito e conseguir aplicar em diversas fotos que você quiser, em diversos objetos, para dar essa ideia de partícula, né? E lembrando que esse brush, você pode fazer com qualquer tipo de brush lá. Se você procurar, por exemplo, naquele site lá, água, fogo, não é só com partícula que dá para fazer, dá para fazer com várias coisas, né? É que com partícula ele é o mais famoso, né? E nesse caso eu recomendo que você faça sempre para a esquerda, porque a direção do efeito que eu coloquei do Liquify tá para a esquerda, né? Para ficar um pouco mais real. Mas não tem certo e errado não, por isso que eu vou pausar e depois você faz a sua versão, beleza? Voltei aqui, monstro. Voltei aqui, monstra. Então, eu pausei, né? E esse foi o resultado das minhas partículas. Como eu disse, não tem certo e errado. A única coisa que eu sugiro para você é você tentar evitar que apareça, né, esses efeitos do Liquify que a gente colocou. Por exemplo, aqui, vou até dar uma corrigida, que ficou meio aparente, né? Então, com o brush preto na máscara, eu até vou dar uma escondida a mais nele, né? Aí fica só o efeito de partícula mesmo, né? Só que o efeito do Liquify é preciso ser feito para a gente conseguir fazer essas partículas, né? Como se estivesse vindo da esquerda, né? Indo para a esquerda. E preste atenção na direção que você está fazendo, né? Aqui tá meio que indo para baixo, para a esquerda, né? É esse o único toque que eu dou para você. Mas, basicamente é isso. É teste, é fazer. Tem várias formas de fazer isso, né? Você pode usar outro brush também lá no Brushies, esse site que eu passei, que tem vários brushes lá. E a única coisa que eu vou fazer para finalizar é vir aqui em Filter, Camera Raw Filter, colocar um contraste a mais no Alloc, para evidenciar, deixar um pouco mais de profundidade, né, na imagem. E você percebe que ele vai dar no geral, né? Então, com efeito, né? Então eu coloco aqui contraste, textura, claridade e dá você percebe que dá uma profundidade a mais na arte, né? Eu dou OK e fica assim, ó. Olha que interessante, né? Esse foi, na verdade, né, o nosso Monster Hack. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aí. E também, se você quer aprender mais, acesse o meu treinamento, o novo treinamento que eu lancei esses dias, né? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas esse vídeo foi gravado exatamente no momento. No momento não, né? Mas na época que eu lancei o Monster Express 1.0. Vou deixar o link aí na descrição. É um treinamento onde você vai aprender a criar 10 artes do zero e aprender de uma maneira mais profunda os hacks que eu estou ensinando aqui no YouTube, beleza? Vou deixar aí no link da descrição. Não perde tempo e garanta a sua vaga lá e já começa a colocar suas garras na massa. Beleza, monstrão? Beleza, monstrona? Te vejo no próximo vídeo. É nóis!